Boa noite a todos. Este é mais um informativo da Rede Liberdade. Eu sou a Letícia Salorenzo. Nós temos 3 assuntos para falar hoje. Vamos abrir. Hoje nós conseguimos os números das últimas 24 horas da Covid no Brasil. Sim, não são nem um pouco alentadores. Em 24 horas nós tivemos 3.321 mortes, com um total de 378.003 mortos no Brasil e 69.381 novos casos de Covid, totalizando 14.043.076 infectados. Para vocês terem uma ideia de quanto é isso, a população do Brasil em 2020 era estimada em 211.800.000 pessoas. 14 milhões de infectados dá 6,63% da população brasileira. Eu adoraria conversar com um demógrafo para saber se isso é muito, se isso é pouco, se isso é uma epidemia normal, se isso é uma epidemia braba, se isso é uma epidemia leve, e quais são as consequências desses números para a pirâmide etária brasileira. Porque essas perguntas, muito pouca gente está se fazendo. Né? Segundo assunto do dia, a condenação do policial, ex-policial, acredito, Derek Chauvin, pela morte do afro-americano George Floyd. Derek Chauvin foi considerado culpado por homicídio culposo e por assassinato em segundo e em terceiro grau. É uma condenação lá nos Estados Unidos que equivale aqui no Brasil o assassinato de segundo grau ao homicídio doloso, e o assassinato de terceiro grau é um troço chamado de delito preterdoloso. É quando você tem a intenção de cometer outro crime, mas acaba matando a vítima. Existe isso. Enfim, Derek Chauvin foi considerado culpado. A população negra nos Estados Unidos está celebrando não um mínimo de justiça, né? E isso fala muito sobre a mudança da realidade social americana, né? Aí a pergunta que nós brasileiros nos fazemos é: quando, ou será que algum policial branco brasileiro será condenado pela morte de algum negro brasileiro? Enfim, como diria a galera daquele grupo humorístico, fica aí o questionamento. Terceiro ponto, gente, que eu acho que é o mais importante de todos para a gente pensar o que aconteceu ontem. A Leda Nagli espalhou em suas redes sociais que o Supremo Tribunal Federal estaria em conjunto com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva tramando o assassinato do presidente Jair Bolsonaro. Vamos pensar o que isto significa, o que isto representa em termos de sociedade brasileira, porque o negócio é muito complicado. Vamos lá. Em primeiro lugar, o STF, o Supremo Tribunal Federal, junto com o ex-presidente Lula, estão tramando o assassinato do presidente Jair Bolsonaro. Essa afirmação, ela é absurda por todos os poros dela, por todos os lados possíveis, impossíveis e inimagináveis. Agora, uma coisa é você receber isso da sua tia via Zap. Outra coisa é você ouvir isso de uma jornalista com 50... O pessoal está falando, ela tem 40 anos de experiência. Não, ela tem 50. Leda Nagli começou em meados da década de 70, então vamos dar 50 anos de experiência para ela, meio século de experiência. O negócio é muito mais complicado. Primeiro,
STF e Lula. STF é uma metonímia. Boa noite, gente, boa noite. STF é uma metonímia. Você está falando o todo quando você quer descrever uma parte, tá? Que todo é esse? Que parte é essa? Porque o STF, ele é apenas a instituição maior do que representa o Poder Judiciário Federal brasileiro. Então, nós não estamos falando de uma pessoa, nós estamos falando de uma instituição. Você acusar uma instituição de planejar assassinato de um presidente da República, a coisa é muito grave. E a coisa é muito assombrosa. Aí você começa a se perguntar, tá, STF, mas quem no STF? São os ministros do STF? São funcionários do STF? A tia da limpeza do STF? Quem exatamente no STF está planejando o assassinato do presidente Lula? Claro, nós estamos trabalhando aqui partindo do princípio de que esse absurdo seria verdade, mas todos nós sabemos que isso é um absurdo. E eu vou lembrar de tempos em tempos que isso é um absurdo, porque eu não sei aqui em que ponto da minha conversa vocês pegaram isso. Então, nós temos STF se associando a Lula para planejar o assassinato de Jair Bolsonaro. De novo, quem está falando isso e para quem está falando isso? Tá? Eu vou chegar lá no órgão foi maculado. Vamos lá, Carmen, aguenta as pontas que eu vou chegar no órgão maculado. Sem duplo sentido, por favor, mas enfim. Então, STF e Lula. Você tem, na verdade, 3 personagens aqui. STF, Lula e Bolsonaro. São 3 personagens, 2 querendo fazer mal ao terceiro. Aí você para pensar. STF, ele, no discurso do presidente Jair Bolsonaro, STF, ele é o culpado de todas as mazelas no Brasil que não está deixando o presidente governar direito. E o Lula, ele é malvado, porque ele é corrupto, ele é ladrão, ele é bêbado, ele é isso, ele é aquilo. Então, nós temos 2 sujeitos malvados contra um mocinho. Na cabeça de quem isso faz sentido? Na cabeça de quem segue Jair Bolsonaro e há muito tempo parou de pensar, né? Agora, então você precisa insistir entre os seguidores de Jair Bolsonaro que STF e Lula são malvados e são culpados. Quem está afirmando isso? E agora nós vamos entrar na questão do enunciado. Por que Leda Nagli foi a escolhida, ou se ofereceu, ou se escolheu, ou se ofereceu para informar uma coisa dessas? Ela afirmou que, pois não deu tempo de checar. Tá bom. Então, se ela acredita nisso, se vocês acreditam nisso, então vocês, por favor, também acreditem que eu sou a Madonna, tá? Porque uma jornalista com 50 anos de experiência no lombo, dizer que não teve tempo para checar, ela faz das duas uma. Ou ela informa isso, tá? Olha, eu tenho essa informação, nós ainda vamos checar, vamos confirmar a veracidade dessa informação. Ou, simplesmente, não dá a notícia. Confirma e dá a notícia. Dá uma notícia sem confirmar, como se fosse a coisa mais real do mundo, e uma notícia estapafúrdia dessas que qualquer pessoa com meio neurônio sabe que é absurda, não rola. Por que ela está falando isso? Porque isso daí é um trabalho muito... Gente, isso daí é a cartilha operacional do Steve Bannon. Você tem que incutir na turba o medo, o pânico
a prontidão, as pessoas estarem sempre alertas, sempre de prontidão para o que está acontecendo, para você insuflar a turba. E quem está afirmando isso é Leda Nagli. Não é uma pessoa, não é a sua tia do Zap, é diferente. Quando você chega e diz, eu odeio Donald Trump, essa frase não tem o mesmo significado dita por qualquer pessoa. Não. Se quem diz eu odeio Donald Trump é Ivana Trump, e você sabe que Ivana Trump é ex-mulher do Donald Trump, então a frase eu odeio Donald Trump tem um significado. Se quem diz eu odeio Donald Trump é Melania Trump, que é a atual mulher do Trump, aí vai ter outro significado. Se quem diz eu odeio Donald Trump é a deputada Alejandra Ocasio-Cortez, que é uma deputada de oposição ao Trump, aí essa frase vai ter um terceiro significado. Porque quem fala a frase dá um significado diferente para ela. Da mesma forma, se a sua tia do Zap diz o STF e o Lula estão tramando para assassinar o Bolsonaro, isso vai ter um peso na sua avaliação e na sua captação da mensagem. Se a Leda Nagli, que é uma jornalista com 50 anos de experiência, diz isso, o impacto é outro. O impacto é outro e a propagação desse absurdo, dessa sandice, dessa insanidade, ele vai ser maior. Ele vai se espalhar feito um rastilho de pólvora. Da mesma forma como Alexandre Garcia diz que cloroquina dá certo, que cloroquina é eficaz contra a Covid, a informação é diferente da sua tia do Zap falando. Então, você tem a Leda Nagli afirmando que ocorreu isso, que isso é verdade. Ela está chancelando essa informação. Ela está dando o aval dela a essa informação. E isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. Nós não temos os filhos ensandecidos do Bolsonaro falando mais uma sandice. Não é o Carluxo tweetando, é a Leda Nagli noticiando. Vocês percebem a diferença? No enunciado, vocês percebem a diferença na estruturação da informação? Então, a Leda Nagli, ela está... Boa noite, Ana Zaba, querida, fofa, adorável, amada, salve, salve. Corações para você, pulsantes. A Leda Nagli, quando ela afirma isso, a informação ganha uma credibilidade que não teria, tá? Tudo bem que ainda tem gente que pensa que jamais vai dar essa credibilidade, uma credibilidade a uma notícia dessa, nem que o William Bonner noticiou. Inclusive, deixa eu isolar, porque, pelo amor de Deus, alguma coisa tem que funcionar direito nesse país. Então, o que a Leda Nagli falou espalha mais rápido. Isso foi de manhã. Aí, no meio da tarde, ela diz, gente, foi mal. Foi uma pessoa que noticiou, eu não confirmei. Desculpa, peço desculpas. Essa notícia não está confirmada. Beijo. Essa notícia não está confirmada. Aí vem um monte de gente e desmente. Aí nós temos esse tanto aqui que retuitou a mentira dita pela Leda Nagli. E nós temos este tanto aqui que retuitou o desmentido. O que continua valendo na cabeça da maioria das pessoas? Que o STF e o Lula estão tramando para assassinar o Bolsonaro. Mas o STF emitiu nota oficial desmentindo. Pois é, nós estamos diante desta surrealidade tupiniquim. O Supremo Tribunal Federal da República Federativa do Brasil emitiu comunicado oficial informando que não está planejando a morte de Jair Bolsonaro. E nós temos um problema muito grave aí. Eu não vi como é que ficou o texto do STF. Mas se você diz, eu não estou pensando em matar o
Jair Bolsonaro, você continua a propagar essa ideia, porque é um frame negativo. Você não é a mesma coisa que a Leda Nagel chegar e dizer o céu é cor-de-rosa. Pois eu estou chegando lá, Nazapa, calma. O céu é cor-de-rosa. Aí chega alguém e diz o céu não é cor-de-rosa. Você repetiu a informação, céu e cor-de-rosa. Então, se o STF emitir um comunicado oficial dizendo não planeja o assassinato de Jair Bolsonaro, ele está repetindo a informação. Aí foi o que a Ana acabou de mandar. Não foi engano, foi armado. Aí vocês todo mundo começa a falar, não, porque a Leda Nagel, ela é muito bolsonarista, que ela é isso, que ela é aquilo, que ela não sei o que, que ela não sei o que lá. Eu adoraria que houvesse uma CPI de verdade nesse país para investigar o fluxo do dinheiro do gabinete do ódio para determinadas pessoas que afirmam determinadas coisas a respeito de determinadas notícias. Eu quero muito... você está dizendo que a Leda Nagel está se vendendo para Jair Bolsonaro. Não estou. Não estou dizendo. Eu não faço isso. Eu não estou dizendo uma coisa dessa, eu jamais vou dizer uma coisa dessa. Mas eu gostaria que isso fosse investigado. Porque existe plausibilidade nisso. E para que foi dito isso? Aí a gente vai chegar. Foi armado. Foi armado para quê? Para manter a turba acesa. Para manter a galera pró-Bolsonaro acesa, principalmente no momento em que o Lula está ascendendo. Ascendendo com SC, por favor. Né? Ascensão, subida. Né? Nesse momento, quando você mantém a sua turba ligada e conectada dessa forma beligerante, dessa forma belicosa, lembrando que foi assim que começou a invasão ao Capitólio nos Estados Unidos. Né? Mais uma vez, isso é um modus operandi do Steve Bannon, isso está sendo posto em prática no Brasil. E se eles não têm vergonha de falar um absurdo mastodôntico desses, eu quero saber como é que vai ser em 2022. E eu quero saber o que o STF e o TSE vão fazer com relação a isso. Porque eles não foram contidos em 2018. Nada foi feito em 2018 para propagação de fake news. Nós vamos estar investigando, nós vamos estar verificando, nós vamos estar levantando. Não fizeram nada. Disseram que iam fazer alguma coisa, não fizeram nada. Jair Bolsonaro está colocando em xeque a confiança das instituições brasileiras, está colocando em xeque a confiança do STF, do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, já está jogando com mentiras eleitorais em abril de 2021, que se registre isso, e ninguém fez nada até agora. Nós vamos acompanhar essas mentiras absurdas se multiplicarem nos próximos meses. E tudo que vai acontecer contra Jair Bolsonaro é as pessoas dizerem, ele passou dos limites. Gente, ele passou dos limites em 1986, quando ele planejou ataque terrorista contra quartéis do Exército no Rio de Janeiro. Ele passou dos limites em 1986. E não foi colocado um limite para ele. Em 1986, ele não foi para a cadeia. Ele não foi considerado mentalmente incapaz, ele não foi para a cadeia, ele simplesmente recebeu a aposentadoria. Não é a aposentadoria que chama aquele negócio de sair da ativa. Reserva. Foi para a reserva. E nada foi feito contra ele. Nada. Aí ele se elegeu vereador, ele se elegeu deputado estadual, ele se elegeu deputado federal e ele se elegeu presidente da República.
Nesse meio tempo, ele atacou várias mulheres, verbalmente, ele enalteceu um torturador, mais de uma vez, porque o pessoal se lembra do que ele fez, reserva remunerada, Renata, obrigada, ele passou para reserva e continua a ser remunerado. Ele enalteceu a ditadura e enalteceu torturadores mais de uma vez, tá? Tem um inquérito que está sendo conduzido pelo STF sobre as fake news. Esse incidente não poderia acelerar as coisas, já que envolve o STF diretamente. Ana, vou te contar uma coisa. Eu morro de vontade de ter uma prosa com Alexandre de Moraes. Porque é ele que está conduzindo essa investigação, né? Está sob o cuidado dele, e eu quero muito saber o que ele está descobrindo, tá? E eu gostaria de dar munição para ele, mas munição teórica, porque eu tenho informações teóricas sobre como se procede isso. A partir do momento que eu der, modéstia à parte, tá, gente? Mas eu gostaria muito de suprir o STF das informações teóricas que eu tenho. Para eles começarem a ligar lé com cré. Tá? Eu tenho... Pois é. Estamos todos morrendo de vontade de ter uma prosa com Alexandre de Moraes. Com todo respeito mesmo, gente. Com todo respeito mesmo. Agora, o que nós sabemos desse inquérito é que ele está sendo conduzido sob sigilo. O Alexandre de Moraes sentou em cima dele. Né? Eu gostaria muito de saber o que tem aí, e eu gostaria de saber se o incidente, entre aspas, com a Leda Nagli foi anexado a esse processo. Então, eu vou dizer mais uma coisa para vocês. Antes de vocês reagirem com o fígado, quando essas coisas acontecerem, pensem, olhem em volta e observem a quem interessa essa informação, a quem não interessa, quem sai ganhando com isso, quem se prejudica com isso. A gente não precisa nem seguir o dinheiro por enquanto. Basta só seguir essas vantagens e desvantagens que Marias e Judites levam nessa história. E a partir daí a gente vai ver... A gente já está vendo como está se armando o jogo eleitoral de 2022. Vamos precisar de muita água sanitária, porque não vai ser limpo não, gente. Não vai. É isso aí. Mais alguma coisa? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Gostaria de comentar, pensar, concordar, discordar? Muito pelo contrário. Então é isso, gente. Então acho que já deu, já temos 24 minutos de live, né? Muito obrigada a todos pela companhia, muito obrigada. Desculpa trazer mais notícias para vocês, mas pensem bem no que eu disse, tá? Tenham todos uma boa noite e até terça que vem.